Na aula de hoje a gente vai falar sobre crase. Bom, crase, você sabe que aquele é o A, né? Com aquele acento agudo ao contrário, né? A gente falava lá no ensino fundamental, né? A professora ensinava que era o Azinho com um acento agudo ao contrário. Mas na verdade é o quê? É A mais A, que vai dar A craseado. A artigo mais a preposição mais a artigo que vai dar A craseado, né? Então, a crase é um fenômeno fonético, né, que é esse sinal aqui, que representa a junção da preposição A com o artigo A. Além disso, pode haver crase também nas combinações da mesma preposição com pronomes demonstrativos que se iniciam com a palavra A, né, como aquele, aquela, né? A gente vai ver mais em frente. Quando usar crase? Se o verbo de oração exigir a preposição a e em seguida houver um artigo a e um substantivo feminino. Por exemplo, Júlia levou sua irmã à praça. Então, Júlia levou sua irmã à preposição mais artigo a, que vai dar a craseado e a praça, que é um substantivo feminino. Então, eu tenho a preposição, artigo mais substantivo feminino, a craseado. Eles desobedecem às normas de segurança. Eu tenho a preposição a, exigida pelo verbo, que desobedecem, né? Desobedecem é um verbo que rege a preposição a, mais artigo a e mais o substantivo feminino, segurança. Então, desobedecem às normas com crase, tá? Então, guardem essa regrinha, né? Preposição, mais artigo, mais substantivo feminino, o a é craseado. A gente vai usar a crase em uma relação, uma oração, se você puder substituir o substantivo feminino por um masculino e esse for antecedido por ao, haverá crase. Então, eu tenho uma frase que diz assim: eles desobedeceram aos pais, eles desobedeceram às normas. Tá? Então, se eu tenho a frase eles desobedeceram às normas e eu fico na dúvida, não sei se esse a é craseado ou não, o que acontece? Eu vou mudar essa palavra feminina aqui por uma masculina. Vamos colocar pais. Se der ao, o a é craseado. Eles desobedeceram às normas, vamos trocar por pais. Desobedeceram aos pais. Deu aos, o a é craseado. Júlia levou sua irmã à praça. Tá. Na dúvida, eu não sei se esse a é craseado ou não. A praça é feminino, vou trocar a praça por teatro. Júlia levou sua irmã ao teatro. Deu ao aqui, esse a é craseado. Tá? É uma regrinha bem legal de fazer e bem fácil da gente encontrar se o a é craseado ou não. Vamos encontrar crase também em locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Tá? Então, preposições, locuções como às vezes, à noite, à tarde, às claras, à meia-noite, às 3 horas. Locuções prepositivas também encontram-se crase à frente de, à beira de, à exceção de. Locuções conjuntivas, à proporção que, à medida que. Ao indicar horas específicas, a reunião ocorrerá às 2 horas da tarde de sexta-feira. Então, quando eu digo às 2 horas da tarde, eu tenho uma hora específica. Então, esse a é craseado, tá? Agora, quando a hora aparecer de uma forma genérica, não tem crase. Passarei em sua casa a uma hora qualquer, uma hora genérica, tá vendo? Eu não tenho crase. Então, hora específica, crase. Uma hora genérica, não tem crase. Usa-se crase nas expressões a moda de, a maneira de. Tá? Então, veja, quando eu falo prefiro comida à francesa, tá? A expressão a moda dela está implícita. Prefiro comida à moda, a maneira, né, de. Então, esse a moda de está implícito aqui. Então, esse a é craseado. Tá? Ele pinta a maneira de Picasso, né? Ele pinta a maneira de Picasso. Aqui não está implícito, né? Esse é craseado. Outra regrinha diz que antes do substantivo casa e terra, né, usa-se crase desde que não tenha o sentido de lar e terra firme, respectivamente. Então, casa e terra, quando não tem sentido de lar, tá, de residência, moradia, e
afirma, tá? A gente vai usar, não usa crase. Então, ó, ela voltou à casa dos avós após a viagem, né? Então, quando eu digo a casa dos avós, é uma residência de outra pessoa, não é sentido de lar, seu. Então, a casa dos avós, ele é acraseado. Fala assim, ele voltou à casa materna, à casa paterna, né? Não está no sentido de lar, né? Então, ele leva a crase. Ele voltou à casa após a viagem, ó, seu lar próprio, daí eu não tenho casa, não tenho crase. Ele voltou à casa, no sentido de lar próprio, sem crase. Chegamos à terra natal de nossos antepassados, né? Chegamos à terra natal, seria lugar específico, né? Usa-se crase. Quando eu falo voltei à terra firme após um mês velejando, não há crase. Voltei à terra firme, né? No sentido de bordo. Então, não há crase, tá? Usa-se crase com pronomes demonstrativos e relativos quando eles vêm precedidos da preposição a. Ele não obedeceu àquela norma de segurança, né? Então, o verbo transitivo ele é direto, né? Obedeceu. Então, obedecer, a gente sabe que ele pede uma preposição a. Então, ele não obedeceu a aquela. A mais aquela vai dar aquela craseada. As perguntas às quais respondemos estavam difíceis, né? O verbo transitivo indireto pede preposição a, né? Mais as quais. A mais as quais vai dar acraseado. Não ocorre crase diante de substantivos masculinos, tá? Então, antes de substantivos masculinos, não tem crase, como também não tem crase antes de verbos, né? Então, andamos a cavalo, andamos a pé, passou a camisa a ferro, fazemos exercício a lápis, compramos os móveis a prazo. Tá? Masculino não tem crase. Diante de verbos no infinitivo, a criança começou a falar, ela não tem nada a dizer, estavam a correr pelo parque, estou disposto a ajudar. Tá? Então, guarde isso. Antes de masculino não tem crase, substantivos masculinos não tem crase, e antes de verbos também não uso crase. Não usamos crase também diante de pronomes e expressões de tratamento, com exceção das formas senhora, senhorita e dona. Tá? Então, diante de pronome de tratamento, não existe crase, com exceção de senhora, senhorita e dona. Diga a ela que não estarei em casa amanhã. Entreguei a todos os documentos necessários. Ele fez referência a Vossa Excelência no discurso de ontem. Peço a Vossa Senhoria. Mostrei a vocês nossas propostas de trabalho. Quero informar a algumas pessoas do que está acontecendo. Isso não interessa a nenhum de nós. Aonde você pretende ir a esta hora? Agradeci a ele, a quem tudo devo. Tá? Então, veja, diante de pronomes de tratamento, a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, né? Eu não vou usar crase. Tá. Aos poucos casos em que ocorre crase diante dos pronomes, pode ser identificado pelo método explicado anteriormente. Troque a palavra feminina por uma masculina, caso, na nova construção, surgir a forma ao ocorrer a crase. É uma regrinha lá que a gente já falou lá no início. Diga assim, refiro-me à mesma pessoa. Tá? A mesma pessoa, vou trocar ela por indivíduo. Eu vou dizer, refiro-me ao indivíduo. Então, esse A é craseado. Informei o ocorrido à senhora. Informei o ocorrido ao senhor. Veja que senhora é um pronome de tratamento, né? Mas não entra nessa regra aqui, né? Diante de pronomes de tratamentos, a gente não usa crase. Mas aqui, ó, com exceção de senhora, senhorita e dona. Né? Peço a própria Cláudia para sair mais cedo.
ao próprio Cláudio. Vamos trocar Cláudia por Cláudio. Então, deu ao próprio, né? Ao próprio, então o CA é craseado. Diante de numerais cardinais. Então, diante de numerais, não usa-se crase. Chegou a 200, tá vendo? Número de feridos, e daqui a uma semana começa o campeonato. Aí existem os casos de crase facultativa, que eu posso não usar a crase, né, e ela está certa. A oração está certa com o A craseado e como vai estar certa com o A sem crase. É facultativo depois da preposição até. Então, eu posso falar assim, vou até a faculdade agora, sem crase, ou posso dizer, eu vou até a faculdade craseado. As duas formas estão corretas. Vamos até a feira, sem crase, ou vamos até a feira com crase. Duas formas corretas. Fui até a loja de manhã, sem crase, e fui até a loja com crase de manhã. As duas formas corretas. Então, diante da preposição até, o A, craseado ou não, está correto. Diante da preposição até antes de horas. Antes da indicação de um horário, usamos crase. Né? A gente sabe, às 2 horas, 3 horas, a gente vai usar crase. Mas antes de horas, vier a preposição até, o uso é facultativo. Então, chegaria ao restaurante até às 20 horas. Ok. E posso falar também, chegaria ao restaurante até às 20 horas com crase. O médico atenderá o paciente até às 14 horas. E o médico atenderá o paciente até às 14 horas. Tá? Então, até mais horas, ele é facultativo o uso da crase. Até às 11 horas, até às 11, devo ligar para você, ou até às 11 horas, devo ligar para você, com ou sem crase. Outro caso em que a crase pode ser facultativa, diante de nomes próprios femininos, tá? Custa a Maria ver o filho sofrer. A Maria, sem crase, ou custa a Maria craseado. Obedeça a Joana, com crase, ou obedeça a Joana, com crase, sim, com crase. Tá? Então, posso usar obedeça a Joana sem crase, obedeça a Joana com crase. Informou a Ana, sem crase, informou a Ana, com crase. Antes de pronomes possessivos, tá? Pronomes que indicam posse. Não iremos à tua casa, eu posso dizer, não iremos à tua casa sem crase, como posso dizer, não iremos à tua casa craseado. Querem assistir a nossa reportagem? A nossa, sem crase. Ou querem assistir a nossa reportagem com crase? Vamos à minha casa ou vamos à minha casa? Né? A minha, sem crase, ou posso falar a minha casa com crase, tá? São os pronomes, são os casos facultativos.